Frequentemente, as ferramentas de guerra determinam o resultado dela. Diferentemente de outras, a arma é projetada para um propósito específico: ser mortal. Matar. Aqui, olhamos para 3 das muitas armas mortais usadas por ambos os lados durante a Segunda Guerra Mundial. Em termos de armamento, a metralhadora se situa em algum lugar entre a pistola e o fuzil de combate totalmente automático. É usada como uma carabina, fuzil de assalto em menor escala, que dispara munição de pistola, geralmente de calibre 9 mm. A metralhadora, inventada durante a Primeira Guerra Mundial, originou-se do desenvolvimento de pistolas automáticas. Evoluiu para incluir armas pequenas, semelhantes a um fuzil, com funcionamento interno similar a estas pistolas, incluindo recâmara para a rodada de pistola. A metralhadora oferecia inúmeras vantagens em combates de curta distância, como os encontrados ao atacar ou defender uma trincheira estreita. Para começar, comparada a AOS fuzis maiores e mais pesados normalmente carregados por tropas nas trincheiras, como o Lee Enfield .303 britânico ou o Gewehr 98 alemão, a metralhadora era mais fácil de manobrar contra um inimigo e podia disparar muitas mais rodadas por minuto do que as armas de ação de ferrolho. Um soldado com metralhadora poderia abater facilmente um conjunto de inimigos agrupados em uma trincheira. A principal falha de uma metralhadora era o seu alcance efetivo inferior ao de um fuzil de combate completo. Por isso, os alemães as empregaram principalmente em unidades de infiltração, pequenos grupos que se infiltravam atrás das linhas inimigas para fazer reconhecimento ou interromper suprimentos. A metralhadora manteve sua utilidade após a guerra, não só militarmente, mas também para agências de lei dos Estados Unidos da América, enfrentando gangues de crime organizado fortemente armadas pelo excedente de guerra. Em 1921, provavelmente a metralhadora mais famosa do mundo foi pronunciada, a Tomás, que é claro, é melhor lembrada como a Tommy Gun, e se tornou um símbolo da guerra entre a polícia e os gangsters dos anos 1920 e 30. A Tomás seria ela mesma adaptada para uma arma militar e veria um serviço extenso na Segunda Guerra Mundial com os aliados. Os britânicos criaram a metralhadora Sten, que podia ser desmontada em partes pequenas, facilitando seu ocultamento. Por isso, foi enviada em grande escala para grupos de resistência na Europa e agentes aliados atuando atrás das linhas inimigas. Enquanto isso, os alemães desenvolveram a letal MP-40, uma arma que provavelmente é tão icônica quanto a Tomás, mas foi na frente oriental onde encontramos a mais mortal das metralhadoras, a PPSH-40-1. A história desta incrível arma começa com a invasão soviética da Finlândia, em 1940, provocando a chamada Guerra de Inverno. Ambos os lados usaram metralhadoras extensivamente, dado que a maioria dos combates foi em florestas densas, levando a confrontos de curta distância. As forças soviéticas estavam insatisfeitas com o desempenho de suas próprias armas, particularmente diante da metralhadora finlandesa Sumi KP-30, e que tinha um tambor de munição de 71 rodadas. Os soviéticos decidiram incentivar o desenvolvimento de uma nova metralhadora, que adotou uma cópia do tambor de munição de 71 rodadas da arma finlandesa, resultando na PPD-40 rapidamente posta em produção. Infelizmente, a PPD-40 era muito cara para a produção em massa pelo Exército Vermelho Soviético, levando ao desenvolvimento de uma versão mais acessível, com componentes factíveis em fábricas e oficinas de metal, por trabalhadores pouco qualificados, para rápida expansão da produção se necessário. A PPSH-40, sendo de fácil produção em massa, tinha cerca de 3.000 unidades produzidas diariamente na primavera de 1942. Perante o desespero do Exército Vermelho por armas para suas numerosas tropas contra a ofensiva alemã, era comum unidades inteiras manejarem apenas a PPEH-40. Uma estratégia era as tropas armadas com metralhadoras seguirem os tanques soviéticos durante a quebra das linhas alemãs, facilitando a entrada soviética para combate corpo a corpo com os alemães, onde a metralhadora se mostrava brutalmente eficaz. A PPSH-40, comparada à metralhadora alemã MP-40, tinha maior alcance, disparava projétil mais potente, maior velocidade de saída do cano e quase o dobro da taxa de fogo da revista finlandesa de 71 rodadas.
Outro recurso interessante era o seu compensador de gás simples, projetado para prevenir a elevação do cano durante disparos em rajada, melhorando a precisão. Os alemães adotaram a arma, modificaram versões capturadas para usar munições alemãs e produziram manuais de treinamento para sua operação. Tanto a infantaria quanto as tripulações de tanques e aéreas portariam a arma se precisassem abandonar seus veículos ou aviões em território inimigo. Algumas foram testadas em aeronaves como arma ofensiva, mas sem sucesso. Infelizmente, a PPSA-41 estava longe de ser uma arma perfeita e tinha uma série de desvantagens. O envolvimento de várias fábricas na produção gerou pequenas imperfeições que frequentemente tornavam as peças incompatíveis com as de outras fábricas. O compensador de gás citado tinha uma desvantagem crítica, pois intensificava o clarão do cano, expondo a posição de um soldado soviético outrora oculto. O tambor de 71 rodadas também tinha tendência a alimentar mal, travando a arma, o que era fatal em combates corpo a corpo, levando os engenheiros a projetar um carregador curvo mais confiável com modestas 35 rodadas. Por fim, tinha uma segurança de ferrolho deslizante simples que frequentemente disparava um tiro acidental se a arma fosse batida. Mesmo com desvantagens, a arma foi crucial para o sucesso soviético em diversas batalhas. A arma seguiu em uso amplo pós-guerra, fabricada em países como China e República Tcheca. Na verdade, durante as guerras iugoslavas nos anos 90, armas eram produzidas na Croácia com funcionamento interno idêntico à PPSH-40, apesar de não parecerem com ela. A vinda do tanque transformou a condução das guerras no campo de batalha. Os tanques, capazes de ultrapassar obstáculos que impediriam soldados ou cavalos, possuíam alto poder de fogo e proteção de armaduras. A ameaça dos tanques fez com que todos investissem no desenvolvimento de armas antitanque para a infantaria, a mais vulnerável sem tanques ou artilharia aliada por perto. Os primeiros tanques eram bem protegidos contra munições de rifles comuns, por isso, uma das primeiras ações foi desenvolver rifles mais potentes para perfurar a armadura e eliminar a tripulação interna. Os alemães, primeiros a enfrentar um assalto blindado, lideraram no desenvolvimento de munição anti-blindagem e rifles pesados como o K-Round, disparáveis de um rifle comum, e o rifle anti-tanque dedicado, o 13,2 mm Mauser 1918 T Gewehr. No início da Segunda Guerra Mundial, a blindagem dos tanques de guerra principais era tão robusta que armas de rifles tornaram-se ineficazes. A única resposta foi adotar armas que disparavam projéteis explosivos no tanque-alvo, e isso levou ao famoso bazooka dos Estados Unidos da América, que lançava um foguete com uma pequena carga explosiva no alvo. Impressionados com o bazooka, os alemães desenvolveram sua versão ampliada, a Panzerschreck, e simultaneamente trabalharam em outra arma antitanque mais potente, oferecendo AOS soldados de infantaria uma ferramenta eficaz para destruir tanques. Em 1942, os alemães iniciaram o desenvolvimento e teste do Faustpatrone, capaz de disparar um explosivo de 400 G. Em teste, o Faustpatrone poderia penetrar até 140 mm de armadura de aço básica, e o exército alemão ficou tão impressionado que, além de ordenar sua produção, solicitou o desenvolvimento de uma arma ainda maior, projetada em linhas semelhantes, resultando no Panzerfaust. O Panzerfaust inicial, o Panzerfaust 30, pesava 5,1 kg e tinha pouco mais de 1 metro de comprimento. Ele era um tubo de lançamento com um projétil excessivamente grande na frente, que se encaixava no tubo por uma haste de cauda de madeira, com aletas de metal dobráveis para a estabilização do voo até o alvo. À primeira vista, o Panzerfaust parecia ser uma arma de foguete, mas isso não é verdade. Na verdade, é um rifle sem recuo, pois, ao contrário de um foguete que tem um motor no projétil, o Panzerfaust USA apenas uma única carga propulsora para lançá-lo do lançador ao alvo. Depois de disparar, o soldado podia descartar o tubo e rapidamente usar seu rifle, voltando a ser um soldado de infantaria comum, diferentemente das equipes de bazooka e Panzerschreck. O Panzerfaust deu aos soldados de infantaria alemães um poderoso golpe anti-blindagem graças ao design de sua ogiva, que apresentava um design de carga conformada. Ao moldar a carga explosiva, em vez de simplesmente agrupar o máximo de explosivo possível na ogiva, concentra-se o poder destrutivo em um único ponto, criando assim sua capacidade de penetrar no casco blindado de um tanque.
Infelizmente, os modelos mais antigos apresentavam sérias desvantagens. Primeiramente, o Panzerfaust inicial tinha um alcance efetivo de apenas 30 metros, uma perspectiva aterrorizante para um soldado alemão esperando destruir um tanque que, no caso do M4 Sherman americano, geralmente estava equipado com 3 metralhadoras, uma no casco, uma na torre e uma no topo da torre. Ademais, se outro alemão estivesse atrás do soldado disparando o Panzerfaust, os gases de escape poderiam ser letais até 3 metros de distância. Esforços para melhorar o alcance e a eficácia da arma levaram ao Panzerfaust 60, que, como o nome indica, tinha um alcance de 60 metros, o dobro do modelo inicial, mas ainda assim era desconfortavelmente próximo. O Panzerfaust 60 se tornaria a variante mais reconhecível da série, e com uma combinação de seu projétil de alta velocidade e explosivo de carga moldada, poderia perfurar um buraco em cerca de 200 mm de armadura de aço. Em testes comparativos, o Panzerfaust 60 foi capaz de fazer um buraco quase 6 vezes maior do que o produzido por uma bazuca, quando disparado na mesma densidade de armadura. Nas planícies abertas da frente oriental, o alcance era um problema, mas quando a luta se movia para as cidades polonesas e alemãs, o Panzerfaust se tornava uma arma de emboscada perfeita, com tanques circulando ruas estreitas e soldados alemães escondidos em prédios destruídos. O Panzerfaust era eficaz contra veículos com blindagem leve, como o Half-Track dos Estados Unidos da América e posições inimigas entrincheiradas. Modelos posteriores aumentaram o alcance para 100 e depois 150 metros, porém, tiveram pouco uso, pois a máquina de guerra alemã já estava praticamente acabada. Os aliados perceberam a eficácia do Panzerfaust com unidades americanas apreendendo e usando grandes quantidades contra os antigos donos. Panzerfausts alemães e suas cópias locais continuaram em serviço em vários exércitos até os anos 50. Apesar de poderoso, o Panzerfaust derrubou apenas uma pequena fração dos tanques aliados em batalha. Isso se deu pois os alemães, justificadamente, optavam por usar tanques, canhões antitanque, artilharia e aeronaves contra tanques aliados. Contudo, ele aniquilou mais tanques que todas as outras armas antitanque de infantaria alemãs juntas. Apesar disso, no entanto, a visão de tropas alemãs surgindo de prédios destruídos ou de posições ocultas na floresta carregando esta arma única e mortal deve ter sido aterrorizante para as tripulações de tanques aliados, que provavelmente ficariam se perguntando de onde será disparado o próximo. Poucas armas influenciaram tanto o esforço de guerra aliado quanto a metralhadora M1919 Browning. Suas origens remontam à metralhadora M1917 Browning, criada por John Moses Browning, que patenteou a arma em 1900. A M1917 era uma metralhadora pesada padrão dos Estados Unidos da América nas fases finais da Primeira Guerra Mundial, alimentada por cinta, operada por equipe e resfriada por uma jaqueta de água ao redor do cano. Apesar de disparar aproximadamente 450 tiros por minuto, a arma era pesada e complexa, levando à criação de uma versão mais leve e refrigerada a ar. A M1919, mesmo sendo mais leve que a M1917, a M1919 ainda era difícil de manusear, precisando de 2 homens para operar eficazmente na infantaria. Contudo, sua alta taxa de disparo, poder de parada e confiabilidade a fizeram uma ótima arma para defesa de posições e montagem em veículos motorizados, substituindo os cavalos no exército dos Estados Unidos da América, incluindo tanques. Ao longo das 2 décadas dos anos entre guerras, a arma passaria por um desenvolvimento significativo para melhorar seu desempenho e torná-la mais fácil de usar. Assim, foi feita em diversas variantes para variadas funções, utilizando o projétil de rifle .30, aliviando o peso na cadeia logística. Em 1939, além de versões leves para a infantaria, havia modelos instalados em jipes, caminhões, carros blindados, veículos anfíbios, tanques, barcos de patrulha e navios. No entanto, foi no ar que a arma estava prestes a fazer provavelmente sua maior contribuição para a luta contra o regime nazista. Exército e Marinha dos Estados Unidos da América adaptaram variantes de armas para suas aeronaves. Naquela época, o Exército gerenciava as operações aéreas terrestres dos Estados Unidos da América, pois a Força Aérea só foi fundada em 1947. Assim, por volta de 1930, a Reino Unido rearmava sua Força Aérea e desenvolvia 2 novos caças avançados, o Hawker Hurricane e o Supermarine Spitfire.
Ambas as aeronaves foram projetadas para portar 8 metralhadoras, E-1900, e 19 adaptadas para o cartucho britânico, 303. Durante a Batalha da Reino Unido, foi a combinação dessas duas aeronaves, juntamente com a metralhadora Browning, que manteve a Luftwaffe alemã à distância, e ao fazer isso, negou a Hitler sua vitória. Infelizmente, o aumento da blindagem nos aviões alemães tornava o cartucho 303 cada vez mais obsoleto, pela falta do poder de penetração necessário. Uma solução temporária foi equipar alguns Hawker Hurricanes com impressionantes 12 dessas armas para aumentar o dano coletivo no alvo, mas logo foram substituídas por armas mais poderosas. Inicialmente, os britânicos diminuíram o número de Brownings para 4, substituindo as armas excluídas por 2 canhões hispano de 20 mm mais potentes. Já os americanos adotaram a metralhadora M2 Browning de calibre 50 em seus caças, como o North American P-50 e um Mustang. Os bombardeiros britânicos e canadenses usaram o Browning .303 em aeronaves como o Avro Lancaster e o Handley Page Halifax até o fim da guerra. No Extremo Oriente, a arma se manteve viável por mais tempo, já que os japoneses trocaram armaduras por velocidade e agilidade em suas aeronaves. Contudo, foi no solo que a M1919 teve seu maior impacto no inimigo. Isso deu aos aliados uma capacidade potente contra formações massivas de infantaria inimiga. A versão final de infantaria foi a M1919, a 6 usada para equilibrar o desempenho insatisfatório do rifle automático Browning. M1918 foi novamente feito o mais leve e ergonômico possível, com maior ênfase sendo colocada na facilidade de uso e manutenção. Porém, a MG-42 alemã, quase um terço mais leve, fazia nossa arma parecer pesada. Mesmo assim, permaneceu em serviço até após o fim da guerra. Variantes desta arma serviram nas guerras da Coreia e do Vietnã e extensivamente com as forças israelenses em guerras com vizinhos árabes até os anos 80. Muitos exércitos europeus também adotariam a arma pós-guerra e a recarregariam para o padrão de munição, Organização do Tratado do Atlântico Norte, de 7,62 mm, até que finalmente a arma começou a ser substituída por armas mais novas, como a M60 na década de 1980.